Olá, mais uma vez estamos aqui para compartilhar com vocês uma pequena porção da Palavra de Deus com uma meditação. Hoje eu quero falar com vocês baseado no texto de Cantares de Salomão, Cântico dos Cânticos, no capítulo 2, verso 15, onde está escrito o seguinte: apanhai-me as raposas, as rapozinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Este texto é muitas vezes feito uma aplicação nele, comparando rapozinhas com pequenos pecados, o que nos leva a uma questão: será que realmente existem pecados que são pequenos? Eu creio que para exemplificar ou para esclarecer, melhor dizendo, essa questão, nós precisamos de uma ilustração. E a ilustração é a seguinte: certo homem caminhava pela floresta quando pisou num pequeno graveto e foi ao chão. Levantou-se rapidamente e então, voltando a caminhar, pôs-se a pensar: se fosse um tronco de uma árvore, certamente eu teria visto, passaria com cuidado por este tronco para que não sofresse nenhum acidente, para que eu não caísse. Mas o fato de ter sido um pequeno graveto acabou me derrubando. Bom, a moral da história é: o fato do graveto ser pequeno tornou ele mais perigoso que um grande tronco. Muito bem, irmãos. Em nossa caminhada cristã, nossa caminhada diária, nós somos continuamente tentados e sempre corremos o risco de, seduzidos por nossas próprias paixões, cairmos em pecado. Tiago nos alerta sobre o cuidado que nós devemos ter com as nossas paixões, ou seja, com a nossa cobiça, porque a cobiça nos seduz, nos atrai e então ela gera o pecado, e o pecado gera a morte. Pequenos gravetos são colocados por nosso inimigo, pelo inimigo das nossas almas, por Satanás, para que nós venhamos a cair. São astutamente colocados com esta intenção. E facilmente nós caímos com eles. E caímos por um ou outro motivo. O primeiro é porque nós não os percebemos e acabamos, de fato, caindo neles. E o segundo é porque nós consideramos tão pequenos e tão insignificantes que não damos a devida atenção. E assim, levados por nossa paixão, nós acabamos cometendo o que nós chamamos de pequenos pecados. E nós sabemos que todo pecado traz consequências graves para a nossa vida cristã. Nós devemos ater aquilo que disse Jesus Cristo, lá em Mateus, no capítulo 26. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Certo puritano chamado John Owen disse o seguinte certa vez: mate continuamente o pecado, ou ele continuamente matará você. É necessário, portanto, matar o pecado diariamente, constantemente. A nossa luta contra o pecado é incessante durante todo o tempo da nossa vida. Não dá para estabelecermos uma trégua em relação ao pecado. Ele está sempre diante de nós e nós precisamos mortificar a carne. Aliás, Paulo, quando escreveu aos Colossenses, lá no capítulo 3, verso 5, recomenda justamente para que nós façamos morrer a nossa natureza terrena, que é prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. E você pode então me perguntar:
Muito bem. Nós podemos fazer isso sozinho? Será que nós conseguimos fazer isso sozinhos? Nós não precisamos de ajuda? Nós somos capazes de mortificar a nossa carne? Sozinhos não conseguiremos. E o próprio Paulo, em outra carta, agora quando escreve aos Romanos, no capítulo 8, verso 13, disse o seguinte: se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Ora, o que Paulo quer dizer é que, pelo poder sobrenatural do Espírito de Deus, é que nós somos habilitados para, com a força de Deus, através da força de Deus, mortificarmos os feitos do corpo, para que aí sim nós venhamos, ou para que aí sim nós vivamos. É interessante que o Dr. Martin Lloyd-Jones disse que esta declaração de Paulo é a mais importante em relação à santificação de todo o Novo Testamento. Nós não podemos nada sem a ação do Espírito em nossa vida. O Senhor Deus é que nos capacita para, na força dele, do seu Espírito, conseguirmos mortificar as paixões do nosso corpo, os desejos da nossa carne, e assim caminharmos rumo ao processo de santificação, caminharmos dentro deste processo de santificação. Há um outro autor chamado Alexander Pope, que escreveu um livro, Ensaio sobre o Homem. Neste livro, ele disse o seguinte: o vício é um monstro de aparência tão assustadora que, para ser odiado, basta ser visto. Entretanto, visto com muita frequência, familiarizados com a sua aparência, a princípio nós resistimos. Depois, lamentamos. E então, nós aderimos. O que Pope quer dizer com isso? É que as pessoas que são viciadas em álcool, drogas, ou são adúlteras, viciadas em sexo, em pornografia, a princípio sempre acharam este tipo de atitude algo horrível, mas que de alguma forma foram se aproximando e se familiarizando com isso, a ponto até de então aceitar e abraçar esta ideia como uma ideia normal. O que isso tem a ver com as raposinhas? O que isso tem a ver com os pequenos gravetos? Ora, meus irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado com estas raposinhas. Nós não podemos nos familiarizar com elas. Nós não podemos passar despercebidos pelos pequenos gravetos lançados pelo inimigo da nossa alma. Por quê? Porque as tentações que parecem mínimas são as que facilmente escapam à nossa atenção e são elas que nos derrubam, que fazem com que nós caiamos em tentações e venhamos a pecar. É importante lembrarmos do que aconteceu na queda. Deus havia dado uma única restrição para Adão e Eva: não comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Bom, nós sabemos o que eles fizeram. Tentados, se deixaram levar e uma pequena mordida no fruto fez com que o pecado entrasse no mundo. E como acrescenta Paulo lá em Romanos 5, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade. Como é que nós devemos nos portar? Eu creio que um outro texto bíblico nos ajude a nos portar diante destas raposinhas, para pegarmos, apanharmos estas raposinhas, para não deixarmos que os pequenos gravetos lançados ao longo do caminho passem despercebidos por nós. E está na carta aos Hebreus, no capítulo 3, verso 13, que diz o seguinte: encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado.
Muito bem, o que isso significa? Significa, irmãos, que nós fomos chamados por Deus para vivermos em comunidade, para vivermos numa família, para vivermos como um corpo. A Bíblia trata a igreja como um corpo. Nós somos o corpo de Cristo. E nós devemos, portanto, encorajar uns aos outros, alimentar uns aos outros, fortalecer uns aos outros, ajudar uns aos outros a enxergarem as raposinhas, a enxergarem os pequenos gravetos, para que não tropecem e caiam. E quando isso deve ser feito? Hoje, agora, neste momento, constantemente nós devemos fazer isso como igreja do Senhor. Para quê? Para que não sejamos endurecidos, para que nós não tenhamos o nosso coração endurecido, empedernido ou insensível às setas lançadas por Satanás, às pequenas tentações lançadas por Satanás. Todo pecado é pecado e todo pecado gera morte. Ele pode parecer pequeno, mas a sua consequência sempre é grande. Tomemos, portanto, cuidado com as raposinhas, com os pequenos gravetos e ajudemos uns aos outros a caminharmos nesta nossa longa jornada cristã. O meu desejo é que Deus derrame a sua graça sobre cada um de vocês. Que Deus derrame o seu amor sobre cada um de vocês. Que o Espírito Santo de Deus continue iluminando cada um de vocês, para que, como igreja, juntos, nós possamos crescer e viver para a glória de Deus e nos alegrarmos nele. Deus os abençoe. Aqui quem vos fala é o pastor Ailton. Falo de Jaguaré, no Espírito Santo. Meu forte abraço e até breve.